Estamos aqui com mais uma aula do canal. Essa semana é uma aula de exercícios sobre o conteúdo dado, o último conteúdo dado, explicando a matéria e suas transformações. Então, se você ainda não assistiu, volta aí no nosso canal as últimas aulas, parte 1 e parte 2. Assistam os vídeos para ficar por dentro do conteúdo e acompanhar a gente aqui nos exercícios tudo direitinho, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários ou mandar por e-mail pra gente, que tem na descrição do canal, ou também podem mandar por direct lá no nosso Instagram, que é o @st_matizando. Então vamos à primeira questão, que ela diz o seguinte: numa primeira experiência, 1,5 gramas de A combina-se com 0,5 gramas de B. Numa segunda experiência, juntamos 4,9 gramas de A com 1,4 gramas de B. Os valores da segunda experiência estão de acordo com a lei de Proust? A lei de Proust, ela diz o seguinte: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, se a gente for analisar a primeira experiência, que tem 1,5 gramas de A e 0,5 gramas de B, se a gente for dividir 1,5 por 0,5, a gente tem uma proporção de 3,0. Se a gente fizer a mesma coisa com a segunda experiência, onde a gente tem 4,9 gramas de A e 1,4 gramas de B, na hora que a gente divide, a gente tem uma proporção de 3,5. Ou seja, as proporções aí resultantes foram diferentes. Logo, elas não estão de acordo com a lei de Proust, porque não possuem a mesma proporção em massa. A primeira experiência, a proporção dela é diferente da segunda, tá? Essa próxima questão, ela diz o seguinte: foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre, procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados. Aí ele mostra aí uma tabelinha com as gramas que continham nesses óxidos, né? Na primeira amostra, a gente tem 0,32 gramas de massa de enxofre, também 0,32 gramas de oxigênio, com um total de 0,64 gramas de amostra. Na amostra 2, a gente tem 0,08 gramas de enxofre, também 0,08 gramas de oxigênio, com um total aí da massa da amostra de 0,16 gramas. E na amostra de número 3, a gente tem 0,32 gramas de enxofre, 0,48 gramas de oxigênio e um total de 0,80 gramas da massa da amostra. E aqui ele pergunta na questão: esses resultados mostram que... Aí ele dá as alternativas, letra A, B, C, D e E. Ele quer saber quais das amostras correspondem ao mesmo óxido, ou se nenhuma delas é o mesmo óxido, se são as 3 amostras diferentes. Para a gente saber a resposta no caso, é só a gente seguir o mesmo esquema do exercício anterior, que falava da lei de Proust. A gente tem, por exemplo, a amostra 1. Quando a gente vai dividir para fazer a proporção, que a gente divide 0,32 gramas de enxofre por 0,32 gramas de oxigênio, a gente tem uma proporção de 1. A amostra 2 é a mesma coisa. Dividindo 0,08 gramas de enxofre por 0,08 gramas de oxigênio, a gente também tem uma proporção igual a 1. E na amostra de número 3, quando a gente divide 0,32 gramas de enxofre por 0,48 gramas de oxigênio, a gente tem uma proporção de 0,66. Logo, é uma proporção diferente da que a gente encontrou na amostra 1 e 2, que foi uma proporção igual a 1. A gente pode concluir que apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido, porque elas foram as únicas que apresentaram a mesma proporção. Se a gente for observar as questões, as alternativas que a questão nos deu, a gente vai ver que ela se encaixa na alternativa B, onde diz apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido. Essa próxima questão, ela diz assim:
Considere uma substância cuja fórmula é H3PO4. Essa substância é composta por letra A, 2 elementos, letra B, 3 elementos, letra C, 8 elementos e letra D, 4 elementos. A gente tem a substância de fórmula H3PO4, ou seja, a gente tem 3 átomos de hidrogênio, um átomo de fósforo, que é representado por essa letra P, e 4 átomos de oxigênio. Ele pergunta de quantos elementos é composta a substância. Se a substância tem hidrogênio, fósforo e oxigênio, a gente pode concluir que ela é composta de 3 elementos diferentes. Tá? Então, a alternativa correta aí seria a alternativa B, onde fala que a substância é composta por 3 elementos. A gente estudou na aula da semana sobre esses índices que vem aí acompanhando as letrinhas que representam as substâncias. Por exemplo, H3PO4 tem esse 3 aí depois do hidrogênio, significa que tem 3 átomos de hidrogênio na molécula. Tá? O P, que representa o fósforo, não tem nenhum índice aí nele, aí a gente subentende que é um 1. E o O, que é o oxigênio, tem um índice aí de número 4, a gente diz que tem 4 átomos de oxigênio na substância. Mas, independente de quantos tenham, a gente sabe que a substância é composta por hidrogênio, fósforo e oxigênio, ou seja, 3 elementos diferentes. Essa próxima questão, ela fala: qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples? Aí ele dá 5 alternativas aí com algumas substâncias, e a gente vai analisar cada uma delas para poder descobrir qual delas contém apenas substâncias simples. Esse conteúdo de substâncias simples e compostas, a gente falou dele tanto na aula passada, como também em conteúdos anteriores lá no nosso canal. Ele já foi visto 2 vezes, então quem está acompanhando os conteúdos através do canal já sabe a resposta. Mas vamos lá explicar. Na letra A, a gente tem H2O, que é a água. H2O, só por ela a gente já sabe que essa alternativa não seria correta, porque H2O, a água, ela é uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada de hidrogênio e oxigênio, 2 elementos diferentes. Aí ele dá também o HCl, a mesma coisa, 2 elementos diferentes, o hidrogênio e o cloro. E ele dá o CaO. CaO também é a mesma coisa, 2 elementos diferentes, cálcio e oxigênio. Então essa alternativa A já não é a correta. Na letra B, a mesma coisa, já começa com água, H2O. Não é a correta porque a água é uma substância composta, não é uma substância simples. Depois do H2O, ele ainda dá o AU, que é o ouro, e o K, que é o potássio. A esses daí até poderiam ser, por eles, né? Essa alternativa poderia ser a correta, porque tanto o ouro quanto o potássio, aí da alternativa, eles são sim substâncias simples. Mas, como a gente também tem a água aí nessa alternativa, a gente pode afirmar que essa alternativa não é a correta. Porque ele pede a alternativa que contém somente substâncias simples. Então, todas as substâncias da alternativa têm que ser simples. Não pode ser só uma ou 2. Na letra C, também já começa com a água. A água é uma substância composta. Então, a gente já sabe que não é ela. Na letra D, a gente tem o AU, que é o ouro. A gente tem o ferro, Fe, e tem o O2. Ou seja, aí sim, só tem substâncias simples. Por quê? O AU é só o ouro, o ferro é só o ferro e o oxigênio, apesar de ter 2 átomos aí, o gás de oxigênio, é só oxigênio, ele não está misturado com nenhum outro elemento. Então, a letra D, sim, a gente já pode afirmar que ela seria a alternativa correta, porque contém apenas substâncias simples. Só para a gente analisar por último a letra E, H2. Seguindo o mesmo princípio do O2, apesar de ser 2 átomos de hidrogênio, ele não está misturado com nenhum outro elemento, então sim, é uma substância simples. Cl2 também, porém o NaK, que ele dá aí por último, não é uma substância simples, tá? Porque tem 2 elementos diferentes. Então a gente pode concluir que a resposta correta seria a alternativa B. É a alternativa B não, alternativa D, gente, desculpem, D de dado.
é a alternativa que contém apenas substâncias simples, o ouro, o ferro e o gás oxigênio aí. Ó, e nessa próxima questão, ela diz assim: a água, H2O, sofre decomposição pela ação da corrente elétrica, produzindo hidrogênio, H2, e oxigênio, O2, segundo a reação equacionada abaixo. Aí ele dá aí uma reação do processo e ele diz que, baseado nessas informações, ele pergunta qual é a alternativa correta. Então vamos lá analisar. A letra A água é uma substância pura simples e se decompõe em duas outras substâncias puras compostas, H2 e O2. Essa alternativa aí, ela, digamos até que ela está ao contrário, né? Porque primeiro ela diz que a água é uma substância pura simples. A gente sabe que a água é uma substância composta. E ele diz que ela se decompõe em duas outras substâncias puras compostas, que seriam H2 e O2. H2 e O2 não seriam compostos. Eles, sim, seriam substâncias simples. Então, essa alternativa já não é a correta. Na letra B, ele diz: a água e o hidrogênio são substâncias puras compostas e o oxigênio uma substância pura simples. A água, como ele começa aí dizendo, ela até é uma substância composta, mas o hidrogênio não. Ele é uma substância simples. Então já estaria errado. Letra C. A água é uma mistura composta das substâncias H2 e O2. E o hidrogênio e o oxigênio são substâncias simples. Essa alternativa C, gente, ela diz que a água é uma mistura composta das substâncias H2 e O2. A gente sabe que a fórmula da água é o quê? H2O. Então não é H2O2. Então aí já está errado. Na letra D, ele fala: a água, o hidrogênio e o oxigênio são classificados como substâncias compostas. A água até é, mas o hidrogênio e o oxigênio não, eles são substâncias simples. Então a alternativa D também está errada. E por último, restou a alternativa E, que fala: o hidrogênio e o oxigênio são substâncias puras e não podem originar por processos químicos outras substâncias simples. Essa alternativa daí, gente, seria correta. A gente, inclusive, viu exatamente essa questão no nosso conteúdo do canal, na nossa aula da semana. A gente explicou que quando a gente falou de substâncias simples e compostas, que as substâncias simples elas não podem se decompor e originar outras substâncias mais simples ainda. As substâncias compostas, sim, elas podem se decompor e gerar substâncias simples. Mas as simples gerar outras mais simples ainda, não tem como. Então, aí a alternativa correta seria a letra E, tá? E com isso a gente encerra a nossa aula de exercícios. Foi bem uma revisão geral dos conteúdos que a gente viu nas duas últimas aulas. Tanto na minha, parte 1 e 2, quanto também na última dada pela Débora. Então, acompanhem lá no canal, que a gente coloca aqui nas aulas de exercícios tudo que a gente fala durante as aulas. E aí tem o livro base, que a gente retira tanto o conteúdo quanto as questões, que é o Feltri, de Química Geral, volume 1. Aí tem a referência da imagem, que a gente usou lá no começo do slide. E tem os nossos contatos, Instagram, que é o @sk_matizando. Segue a gente lá, curte as postagens, podem mandar direct pra gente tirando dúvida, colocando lá sugestões, a gente responde vocês, tá? E o e-mail também para contato, que é o esquematizandocontato@gmail.com. Então é isso, até a próxima aula, bons estudos e tchau, tchau!